Vocês já repararam que sempre que a gente pode, quando a gente está falando sobre o Brasil, o nosso futuro, nossos acertos, nossas conquistas, a gente sempre arruma uma desculpinha, mas uma desculpinha para explicar por que a gente não conseguiu fazer alguma coisa. Por exemplo, reforma da Previdência, né? Demorou para aprovar. E a gente ficou explicando por que não aprovava. Então, teve um dia, uma época que a gente falou o seguinte, olha, a reforma da Previdência não foi aprovada por causa do atirador-geral da República, Rodrigo Janot. Que não é mentira, não é exatamente mentira, mas a reforma da Previdência não foi aprovada no governo Temer porque o Congresso Nacional não quis aprovar, né? Não é por causa do Rodrigo Janot. Ele não era também tão poderoso, ele atrapalhou pra caramba, ele fez o que pôde pra travancar, mas a gente não aprovou a reforma da Previdência naquela época porque o Congresso não quis. Essa que é a verdade, né? Aí a gente fala assim, olha, o Brasil não funciona direito por causa do ativismo do judiciário, ou por causa do excesso de medidas provisórias, ou por causa do corporativismo. Mas vem cá, não tem nenhuma instância de poder capaz de controlar o ativismo do judiciário, ou o excesso de medidas provisórias, ou enfrentar o corporativismo? A verdade é que a gente não quer, né? A gente não consegue. Agora, por exemplo, ontem teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? E qual foi a decisão? O Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual no momento em que foram feitas as acusações de rachadinha, ele não vai ser mais julgado na primeira instância, vai para um órgão especial do Tribunal de Justiça. Daí a gente fala, mas espera aí, o Supremo Tribunal Federal decidiu há 2 anos que a prerrogativa de foro só vale no momento em que o cara está no mandato por crimes cometidos em razão do mandato. Ele não está mais no mandato, não dá para dizer que a rachadinha é em função do mandato, portanto tem que ser primeira instância. Mas não importa, o TJ foi lá e decidiu. Mas vem cá, nós não temos nenhuma estrutura capaz de transformar uma decisão estúpida numa simples estupidez e falar, nulidade, vai ser uma decisão nula. Não, o que vai acontecer? Isso vai ter um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, que se não confirmar vai para o STF, até a hora que cair no plenário e falarem, olha, não pode, porque a gente já decidiu assim. Quanto tempo a gente vai perder com isso? Não é o problema o Flávio Bolsonaro. Para ele, se tem um espaço para pedir, eu se fosse advogado do Flávio Bolsonaro, pediria. E se fosse o Flávio Bolsonaro, gostaria que o meu advogado pedisse. O absurdo é que existe esse espaço no Brasil, né? Então, como a gente permite que coisas assim aconteçam? Não por causa do Flávio Bolsonaro, mas isso pode acontecer com alguém que está devendo e não quer pagar, um Estado que assina um contrato com o governo federal para pagar alguma coisa, depois entra na justiça e consegue não pagar, né? E aí a gente pega e fala, não, é porque temos uma estrutura. Mas quem é que resolve essa estrutura? Ninguém pode resolver essa estrutura. Aí tem a máxima, né? A Constituição brasileira ela tem defeitos porque ela foi escrita no calor da troca de um regime. A gente já falou isso 200 vezes. E não é que é mentira. Mas vem cá. E a Convenção da Filadélfia, que fez a Constituição americana, foi feita depois da Guerra da Independência. Morreu gente. O clima político da Convenção da Filadélfia, né, era o seguinte, você tinha pressão econômica, você tinha confusão, você tinha rebelião, você tinha revolta armada nos estados, os devedores do estado, enfim, tinha um clima horroroso e ainda assim saiu a Constituição americana. Por que a nossa Constituição, numa troca de regime sem sangue, vamos combinar, quem é que pode falar que o final do regime militar brasileiro produziu sangue? Não produziu sangue. No entanto, a gente fez uma Constituição porcalhona. Mas porque era uma troca de regime? A gente diz isso, foi feita no calor, então a gente estava fazendo um acerto de contas. Será mesmo que é essa a explicação? Faz sentido, né? Quando a gente quer, a gente consegue. A gente não conseguiu baixar a inflação num momento que parecia super favorável. A gente estava trocando de regime, o governo Sarney estava com popularidade em alta naquele momento. Mas por quê? Porque a gente optou por uma proposta de equilíbrio da economia, de estabilização da inflação, heterodoxa. Aí a gente congelou toda a economia. Ou seja,
a gente tinha um ambiente capaz de fazer alguma coisa, no entanto, a gente jogou fora. Resultado, a inflação foi ser combatida num momento, a princípio, adverso. Era um presidente intervencionista, que era o Itamar Franco, louco para congelar a economia. No entanto, quando os atores se organizaram, quando você tinha um bom líder à frente da economia, que era o Fernando Henrique Cardoso, que não sabia nem fazer conta. O Fernando Henrique Cardoso, primeiro que não paga a conta de ninguém. O Fernando Henrique é famoso por ir no restaurante e esqueci a carteira. Nunca pagou uma conta, né? Brincam com ele que a mão dele não abre. Só para lavar a mão. Agora, na Covid, deve lavar bastante, mas ele não gostava de pagar uma conta. No entanto, ele liderou uma transformação impressionante. Por que deu certo ali e não deu no governo Sarney, né? O Temer, com popularidade abaixo de 0, né? A popularidade dele tinha que ser medida em Fahrenheit, sei lá, em Kelvin, porque não tinha mais. Ibope 0. Ele aprovou a lei de responsabilidade das estatais, né? Reverteu a recessão, aprovou a lei de teto dos gastos. Isso num clima tenso, encarando 2 processos de investigação da Procuradoria-Geral da República que foram mandados para o plenário da Câmara e votados. Ou seja, dá para fazer até mesmo num momento adverso. Por que a gente convive com a desculpinha o tempo inteiro? Porque no momento é tenso. Mas, gente, governo é sempre tenso. O tempo inteiro. Então a gente precisa tomar cuidado para não aceitar a desculpa de que é difícil. Difícil é tocar um país na Segunda Guerra Mundial. Difícil é tocar um país na Guerra de Secessão. Difícil é tocar um país com bombardeio, com fome, com seca, né? E então a gente tem tudo para dar certo. A gente olha o Brasil e fala, mas vem cá, por que a gente se atrapalha? Onde é que está a explicação? Aí a gente viu uma cena bacana, o presidente da República e o presidente do Supremo selando um armistício, depois de ficar um jogando torta na cara do outro durante 1 ano e meio, né? Não sei se vai dar certo, tomara que dê certo, mas não dá para a gente ver um país que eu não gosto de usar a palavra abençoado, mas vamos falar. Tá aí, a gente tem área para plantar, tem insolação, tem povo que quer trabalhar, não falta espaço, tem empresário querendo produzir, tem mão de obra, claro que precisa ser treinada, tem sol o ano inteiro, não tem neve, agora tem uns gafanhotos, mas, sabe, por que não funciona? E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque aí agora apareceu a desculpa do momento, que é a Covid. Você vai dizer assim, não, peraí, você tá louco? A Covid é séria. Sim, a Covid é séria, mas a Covid atinge todos os países do mundo. Não dá para o Brasil dizer nós estamos com um problema por causa da Covid. A Argentina não, o Reino Unido não, os Estados Unidos não, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra. Está todo mundo enroscado por causa da Covid. Então, se a Covid equaliza para baixo todos os países do mundo, não dá para dizer que ela é um diferencial que prejudica o Brasil. Ela é um diferencial que prejudica o planeta Terra, com efeitos que a gente ainda não sabe entender. Talvez o maior desastre desde a Segunda Guerra Mundial. Um negócio horroroso. Mas a Segunda Guerra Mundial aconteceu, foi um desastre absurdo e a gente superou. A gente, eu digo, o planeta, né? O mundo superou. E no fundo, a questão é, será que as pessoas encarregadas de resolver o problema não estão de olho demais nas desculpas, em vez de tentar buscar uma forma de transformar? Porque a realidade se impõe. Veja só, enquanto a gente fica falando da Covid, enquanto a gente fica falando da Constituição no momento adverso, enquanto a gente fica falando da Procuradoria-Geral da República, etc., tem um mundo que se mexe ao sabor das interpretações gerais. Resultado, nós falamos aqui essa semana, investidores se mexendo para condenar o Brasil por causa do desmatamento. Investidores tirando o dinheiro do Brasil. O dinheiro do Brasil que estava investido no mercado de ações, mercado de títulos, mercado financeiro, nós perdemos em 12 meses, contando de maio a maio, de 2019 e 2020, mais de 50 bilhões de dólares. É a maior retirada líquida de investimentos em toda a série histórica do Banco Central. Vou falar, o diretor do Banco Central falou o seguinte, olha, se as reformas e os avanços institucionais que o Brasil pode promover forem promovidas, esse dinheiro volta.
Bom, então pera, se esse dinheiro não saiu do Brasil, porque o Brasil fica na América Latina, porque eles têm um problema, olha, naquele bairro eu não vou. Ah, eu quero pedir uma comida, putz, deixa eu ver seu CEP, eu não entrego ali naquele CEP. Não é isso. O investidor não tem problema com o Brasil, tanto que ele tirou o dinheiro, não é que ele não quer colocar. Ele já esteve aqui e aqui ficou um tempão, aí ele resolveu sacar. Ah, não, mas ele sacou por causa da Covid. Tá, então ele botou num país que não tem Covid? É essa a nossa lógica? Então, é parar de olhar para as desculpas que são fáceis. Parece que não, mas é fácil você falar o problema é a Covid. Tem uma Covid, vamos superar essa Covid. Olha só, eu falei que nós perdemos 50 bilhões de dólares. É 51, né? Porque é 50,9 em 12 meses. De maio do ano passado a dezembro do ano passado, saíram 17. De janeiro a maio desse ano, saíram 33. Olha o ritmo como acelerou. Com um detalhe, os 17 saíram em 7 meses do ano passado. Os 33 saíram em 5 meses desse ano. Se você fizer a média mensal, nós perdemos no ano passado 2,5 bi por mês. E nós perdemos neste ano 6,7 bi por mês. Quase o triplo. Então, essa saída líquida de dinheiro é um recado para o Brasil, não é um recado para a Covid, é um recado para o Brasil, que é o seguinte: eu já gostei de você. Não é que você tem defeitos que eu não consigo conviver com eles. E o capital, não é que o capital é avesso ao risco, do contrário, não investiria em Serra Leoa, né? Não investiria em Angola. Eles estão acostumados a conviver com risco, não é essa a questão. O que eles não conseguem é conviver com a incerteza sobre que país é esse. De forma que, em vez da gente ficar falando, procurando desculpa, vamos olhar e fazer a listinha de quais são as transformações que a gente tem que fazer. Qual é a nossa listinha de compras? Eu já usei essa imagem aqui. Sabe? Precisa comprar açúcar. Põe na lista, porque senão você vai esquecer. Café, arroz, feijão. Aí você vai lá e compra. Aí, putz, apareceu um queijo diferente. Pode trazer um queijo diferente, não tem problema não. Mas precisa ter a lista básica. Qual é a nossa lista básica para transformar o Brasil hoje? Não é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem que fazer, ele aumenta o tamanho da nossa dívida, mas ele ampara uma camada da sociedade que tem que ser amparada num momento como esse. Cadê o dinheiro das empresas que não está chegando na ponta? Os empresários estão sufocados. Cadê o dinheiro das empresas? Não vem. Ok, mas e as transformações para o Brasil voltar ou se tornar um país atraente para a gente disputar esse dinheiro? Então, só para ficar aqui registrado que é fácil a gente arrumar uma explicação para o nosso insucesso. Agora, começar a se mexer é obrigação. E nós estamos tão mergulhados na crise política, crise sanitária, crise econômica, que a luz não aparece. Parece que essas pessoas estão consumidas. O presidente Bolsonaro, os ministros, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo. É uma coisa esquisita. Consumidos num debate improdutivo, sendo que o setor produtivo está aguardando uma luz. O setor produtivo está aguardando uma luz e a turma do dinheiro está dando recado. E quando eu falo de trazer dinheiro para cá, fica parecendo o seguinte: não. O investidor ele quer cassino, ele quer taxa de retorno, ele quer só ganhar dinheiro. Se o dinheiro não vem, não tem investimento também. Não é porque, mas esse dinheiro estava aplicado na Bolsa de Valores. Bolsa é produção. Mas estava no mercado financeiro. Mercado financeiro é dinheiro que pode gerar empréstimo. Não é assim também, né? Então, investimento estrangeiro direto nas empresas, investimento estrangeiro que vai para o mercado. Todos esses dinheiros geram reputação quando eles entram em quantidade razoável. Então, vamos acordar, parar de ter desculpa e fazer a lição de casa, porque o Brasil não pode perder tempo. Nós vamos cair 9% no PIB esse ano e a gente não está na lista dos países que vão voltar mais rápido, não. Ou a gente se mexe e aproveita estes meses, ou então a gente vai perder mais tempo e mais tempo e mais tempo e o Brasil vai ficando para trás.